A sociedade adora a palavra perfeccionista. Parece elogio, soa delicado, correto, mas por trás da casca, o perfeccionismo esconde armadilhas silenciosas, ansiedade crônica, sentimento de inferioridade, procrastinação e, muitas vezes, até problemas de saúde mental. Quem nunca quis mostrar ao mundo uma versão imaculada de si mesmo, mesmo sabendo que isso é impossível? Você já sentiu que, não importa o quanto se esforce, parece que nunca está bom o bastante? Já se pegou travando aquele projeto, adiando decisões ou revisando minúcias que ninguém além de você veria? Se sua resposta for sim, calma, não é só você. Hoje eu quero te revelar uma verdade que pouca gente tem coragem de encarar. O perfeccionismo que tanto admiramos, na real, é só medo maquiado de qualidade. Fica comigo porque o que você vai descobrir aqui hoje pode virar a chave para a sua vida profissional e pessoal. Hoje vamos entender juntos por que o perfeccionismo não é virtude, e sim uma reação emocional profunda, geralmente ligada ao medo do erro, do julgamento, do fracasso. E, mais importante, como você pode se libertar desse ciclo. As raízes psicológicas do perfeccionismo. Para começar, é importante perceber que o perfeccionismo nasce de mecanismos internos que têm muito mais a ver com proteção emocional do que a busca da excelência. Segundo a psicologia, especialmente os estudos de Brené Brown e da Escola de Terapia Cognitiva Comportamental, o perfeccionismo funciona como um escudo invisível. Ele é um esforço do nosso cérebro para evitar a dor do erro, da crítica ou da rejeição. A maior parte dos comportamentos perfeccionistas se forma ainda na infância, quando associamos a aprovação ao desempenho impecável, seja nos estudos, nos esportes ou nas relações familiares. O cérebro aprende que errar é igual fracassar e cria uma voz interna que exige padrões altíssimos. É o famoso crítico interno. Conforme adultos, essa voz se manifesta assim. Você sente um medo paralisante de falhar, tem dificuldades em tomar decisões ou concluir tarefas e muitas vezes procrastina porque teme não atingir o padrão idealizado. Aqui entra um ponto essencial. Perfeccionismo não é sobre ter padrões altos, mas sobre ter medo de julgamento e vergonha. Por trás dele mora a insegurança. Se eu errar, vão perceber que eu não sou tão bom o suficiente. Estudos indicam que pessoas com traços perfeccionistas são mais propensas a ansiedade, depressão e síndrome do impostor. Uma pesquisa publicada na Clinical Psychology Review mostrou que a ligação entre perfeccionismo e sofrimento psicológico é forte e afeta principalmente quem sente que precisa controlar a percepção dos outros sobre si. Aí entra o ciclo vicioso do perfeccionismo. Pensa no perfeccionismo como uma esteira infinita. Você corre, corre, mas nunca chega em lugar nenhum. O perigo, esse ciclo nunca fecha. Você sente medo de falhar, começa a revisar, adiar, consertar, demora tanto que surta de ansiedade ou perde prazos. Quando finalmente entrega, ignora suas conquistas e só enxerga as falhas. Isso alimenta ainda mais o seu medo e o ciclo recomeça. É a clássica armadilha de autossabotagem. Quanto mais perfeccionista você se torna, menos confiante você se sente. E quanto menos confiante, mais você tenta controlar tudo, alimentando o medo do erro. Você conhece alguém assim? Ou você já caiu nesse ciclo? Se abrir pode ajudar a muita gente. E o que leva o cérebro a agir assim? Do ponto de vista neurológico, nosso cérebro odeia o imprevisível e o erro ativa as mesmas áreas ligadas ao medo e à dor social. É como um sinal de perigo, receio de ser excluído, criticado ou rejeitado pelo grupo. Por isso, inconscientemente, passamos a supervalorizar o controle, tentando evitar qualquer passo em falso. A psicóloga Carol Dweck, famosa pela teoria do mindset, ressalta: quem possui mentalidade fixa, ou seja, acredita que seu valor pessoal depende de acertar em tudo, tende ao perfeccionismo autodestrutivo. Já quem desenvolve a mentalidade de crescimento entende que errar faz parte do avanço e considera o erro uma oportunidade, não uma sentença. Por que o perfeccionismo não é uma virtude? Apesar de parecer sinal de comprometimento, o perfeccionismo é, muitas vezes, visto pelos líderes em empresas modernas como uma trava à inovação e à produtividade. Imagine times inteiros com medo de compartilhar ideias por receio de não serem perfeitas. Inovação exige tentativa e erro, colaboração e flexibilidade. Em vez de ser admirado, o perfeccionismo costuma gerar isolamento, insegurança
e até ressentimento, tanto em quem vive isso quanto nos colegas ao seu redor. Vivemos tempos em que a autenticidade, a vulnerabilidade e a coragem de tentar estão muito mais em alta do que a tentativa de ser impecável. Agora, vamos sair desse ciclo e falar alguns caminhos práticos de cuidado mental. Se ainda não curtiu o vídeo, essa é a hora. Já se inscreve aqui também no canal. Reconhecer o perfeccionismo já é metade do caminho, mas como começar a superá-lo? 1. Pratique a autocompaixão. Sabe aquela mania de se cobrar e se criticar o tempo inteiro quando algo não sai perfeito? Isso só alimenta mais ansiedade. Praticar autocompaixão é tratar a si mesmo com o mesmo cuidado que você teria com um amigo querido passando por dificuldades. Quando você cometer um erro, troque o "como eu fui burro" por uma "errei, mas posso aprender e melhorar a próxima". Estudos mostram que pessoas autocompassivas têm mais resiliência emocional e conseguem se recuperar dos desafios mais rápido. 2. Permita-se pequenos erros. O medo do erro nos faz travar. Que tal, de maneira estratégica, se expor a situações em que o erro é menos ameaçador? Pode ser enviar o texto sem revisar 20 vezes, experimentar uma nova abordagem no trabalho ou até compartilhar um projeto inacabado para receber feedback. O objetivo é perceber, na prática, que errar não tem o mesmo peso que a nossa cabeça imagina. Isso diminui a ansiedade e desarma o bicho-papão do perfeccionismo. 3. Mude o foco do resultado para o aprendizado. Ao invés de se prender só ao resultado final, procure enxergar o valor do caminho trilhado. Quando algo não sai como esperado, pergunte a si mesmo: o que essa experiência está querendo me ensinar? Ter esse olhar transforma erros e imperfeições em oportunidades reais de crescimento. Quem adota esse mindset se sente mais motivado a tentar, arriscar e, consequentemente, aprende a evoluir mais rápido do que quem só permite agir quando tudo está sob controle. 4. Estabeleça prazos reais. O perfeccionismo nos faz enrolar infinitamente, seja revisando o trabalho ou esperando o momento certo de agir. Definir prazos honestos com início, meio e fim ajuda a driblar a procrastinação. Diga a si mesmo: independente de estar 100%, vou entregar até tal dia. Você vai perceber que, na grande maioria das vezes, o imperfeito feito vale muito mais do que o perfeito engavetado. Criando o hábito de concluir, a autoconfiança cresce e o medo diminui. 5. Procure ajuda psicológica se precisar. Quando a cobrança por perfeição começa a afetar a sua saúde mental, relacionamentos ou vida profissional de forma mais intensa, buscar apoio de um psicólogo pode ser fundamental. Com um profissional, você pode trabalhar as origens desse medo, desenvolver ferramentas para lidar com a autocrítica e construir uma relação mais saudável com você mesmo, seu trabalho e seus projetos. Agora uma reflexão. Pensa comigo, quantas inovações, empresas, histórias e sonhos só aconteceram porque alguém teve coragem de arriscar, mesmo sem garantia de perfeição. Enquanto a gente espera o cenário ideal, a vida segue. Você prefere ser protagonista das suas tentativas ou espectador das suas próprias desistências? Resumindo, o caminho para vencer o perfeccionismo não é abandonar a busca pelo melhor, mas sim valorizar o progresso, acolher os erros e enxergar cada tentativa como parte importante do seu crescimento. A liberdade está na imperfeição, no movimento, na coragem de tentar. Esse é o verdadeiro sucesso. Se você chegou até aqui, gostaria de agradecer e pedir humildemente para se inscrever no canal. Assim me motiva também a sempre melhorar e trazer conteúdos para você melhorar a sua vida pessoal e profissional. Vamos juntos construir um espaço de desenvolvimento e troca de experiência sem julgamentos. Aproveita e já assiste esse vídeo aqui, ó. Conta comigo nesse caminho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.